Bom dia, que coisa boa estar aqui. Eu estou num momento muito especial, que bom tê-los aqui. A gente está na aula de logística para a turma da FATEC Mogi e eu estou com a disciplina de empreendedorismo e marketing. E hoje, literalmente hoje, para mim, eu inicio as aulas online com eles e é um prazer a gente poder fazer essa aula unindo aí forças, né? E como eu tava dizendo para eles agora na aula, a gente poder unir forças, poder unir pessoas e poder olhar para toda essa cena, olhar para todo esse cenário em que a gente se encontra, vislumbrando aí as oportunidades, né? Olhando para tudo que esse cenário, essa situação nos traz como oportunidades. E aí, para eles aqui, eu trouxe dois convidados bem especiais que eu vou chamar agora, né? Então, uma delas é a Amanda Costa. A Amanda é uma multimulher aí com multifacetas, né? Mas dentre elas, ela trabalha com logística reversa, ela tem um projeto em relação a isso, e também ela é presidente de uma associação do Alto Tietê, bem bacana, ela vai contar para vocês. E vou chamar também o nosso outro convidado, que eu conheci há pouco tempo, mas a gente já engatou um papo aí sobre o tema sustentabilidade, logística reversa e tudo mais, que é o Lucas, que ele tem uma startup que se chama Legado Circular. Então, eu vou pedir para que eles se apresentem, enquanto isso, eu só vou chamar a turma lá para vir para a nossa conversa aqui, tá bom? Vamos lá. Se vocês Eu quiserem começo, começar. Lucas. Com licença. Muito Toda. obrigada, Priscila. Muito obrigado, Lucas. Dou as boas-vindas a todos os alunos da FATEC de Logística, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Vai ser um bate-papo muito bacana sobre o nosso trabalho e principalmente sobre como a gente pode colaborar nesse momento tão trágico pelo qual o mundo inteiro passa, para que a gente consiga sair dessa crise ainda melhor do que a gente entrou. Bom, como a Priscila comentou, né, a Legado Circular é uma startup criada aqui em Mogi. A gente está desenvolvendo ela no Polo Digital. Está sendo um prazer aqui estar conversando com vocês, principalmente aí com a Amanda, com a Priscila, que são pessoas que estão querendo aí unir forças para fazer realmente que a logística reversa aconteça. Então, acho que é muito importante a gente poder levar informação também para as pessoas que estão estudando a logística, né? Claro que tem várias vertentes aí que a logística se enquadra, e a logística reversa é uma delas. E, assim, o que a gente está acompanhando aí, que vai ter muita oportunidade futuramente para a gente poder fazer com que a sustentabilidade, a economia, poder público, social, trabalhem em conjunto. Então, é isso. Legal. Eu vou pedir para vocês um segundinho. Eu estou chamando a turma. A gente está numa sala de aula online no Teams, e aí eu estou passando o link dessa conversa para eles entrarem aqui, tá? O Pipa já colocou aqui o link, maravilha. Eu já vou passar lá para eles, vou pedir um segundinho, e a gente tem que ter os neurônios aqui sincronizados, né, para poder fazer acontecer aí a coisa. Eu como gosto de inventar coisas, eu acho que a gente tem que unir o útil, e aqui, no caso, mais do que útil, utilíssimo e o agradabilíssimo, né, para poder contemplar todo mundo. E eu falei para eles, eu
coloquei lá, eles vão entrando, e eu falei para eles assim, quando que a gente teria oportunidade, claro, de trazer os palestrantes para a FATEC, ok, né, virem para cá, bacana, mas deixar a porta da FATEC aberta para que as pessoas que estejam passando na rua olhassem vocês dois e pudessem entrar a qualquer momento, que é um pouco disso que eu acho que a gente está aqui. A gente está no Face e no Insta, então pessoas que já foram comunicadas também, a gente já divulgou, poderem passar na porta aqui e entrar também numa sala de aula. Olha que oportunidade legal e diferente, né? Que a pandemia está trazendo para a gente, né? Acho que esse é o olhar, é o momento de todas as empresas se reinventarem. O Grupo Alto Tietê é uma empresa que nasceu há quase 4 décadas, aí em Mogi das Cruzes, com 2 empreendedores, o meu sogro, o seu Oswaldo de Oliveira, o pai do meu sócio, Fábio Dias, que lá, 40 anos atrás, não era moda falar de sustentabilidade, não era moda falar de reciclagem, né? Não existia toda essa divulgação em massa a respeito do problema do aquecimento global, enfim, dos lixos nos oceanos, não existia nada disso naquela época, e eles já tiveram essa visão, colocaram uma Kombi na rua e começaram a coletar os papelões que encontravam, né? Então, eles fundaram uma empresa que na época era chamada de Aparista. Esse é um setor que existe, que é muito forte no Brasil, dos aparistas de papel. Então, nós somos também aparistas de papel, e ao longo desses anos, nossa empresa cresceu. Nós hoje temos unidade também aqui no Vale do Paraíba, de onde eu falo, e a gente faz também o gerenciamento de resíduos dentro de grandes indústrias, o transporte de materiais e a destinação certificada, que é o grande desafio. E hoje a gente entrou também num mercado muito bacana, que está nos empolgando muito. É uma ideia inovadora, assim como a startup do Lucas, que eu desejo que cresça e floresça, e saiba desde já que pode contar conosco para o que precisar, e a gente espera crescer muito com as suas ideias inovadoras também. Mas essa startup, a Eu Reciclo, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma startup que faz a intermediação de créditos de reciclagem. Então, desde o ano passado, a gente vem trabalhando, participando desses leilões de créditos de reciclagem. Isso tem sido a nossa menina dos olhos, né? Porque, eu não sei se vocês sabem como é que funciona créditos de reciclagem. Posso explicar, Priscila? Deve. Eu também quero saber. Eu também estou ansioso aí. Vou pedir licença para o pessoal do Eu Reciclo, que pode ser que esteja nos acompanhando. Eu os convidei para assistir também a nossa live. Eles ficam na sede do Inovabra, lá na Paulista, em São Paulo. E eles têm uma missão bárbara, porque a logística reversa trouxe a obrigação para que todas as empresas que colocam algum produto no mercado, obviamente com embalagem, se responsabilize depois pela destinação dessas embalagens. Mas vamos pensar juntos, né? Uma empresa que é especialista na fabricação de alimentos ou de produtos de higiene, ou seja lá, qual seja o core business dessa empresa, como é que ela vai desenvolver também a expertise de destinar o resíduo? Né? Pensando nisso, essa startup, que surgiu da ideia de 2 jovens, num mestrado, num doutorado, numa especialização que eles estavam fazendo fora do país, resolveu unir as 2 pontas. Então, as empresas que precisam comprovar a destinação dessas embalagens que são colocadas no mercado, entram em contato com a Eu Reciclo, e a Eu Reciclo certifica cooperativas e operadores privados, como é o caso do Grupo Alto Tietê, para que possam vender os créditos de reciclagem dos materiais reciclados nas suas unidades. Eu sei que é um pouquinho complicado. E muita gente pergunta, mas como garantir que... Porque parece uma coisa subjetiva, né? O crédito de reciclagem. É super simples. A Eu Reciclo audita todas as notas fiscais de todos os materiais que o Grupo Alto Tietê compra, e as notas de compra e depois as notas de venda. Tudo é auditado.
todo o caminho que esse material percorre é auditado. E aí, conforme a quantidade de material comprado, triado e vendido, cria-se esse crédito de reciclagem, que fica disponível para as empresas que precisam comprovar que destinaram o plástico, o papelão, o metal, a embalagem longa-vida. E aí, o que acontece? A gente entra em um leilão virtual, ele também acontece na sede da Fiesp, e a gente consegue vender esse crédito. O aumento da renda do material reciclável, que nesse mês de março, inclusive, foi fundamental na nossa empresa para que a gente conseguisse complementar o valor que a gente precisava para pagar a folha de pagamento dos funcionários. Então, é bárbaro. Há cooperativas em todo o país que têm participado. São 27 operadores privados no Brasil, o Grupo Alto Tietê é um deles, o que nos enche de orgulho, porque o critério é extremamente sério, então o trabalho precisa ser um trabalho extremamente profissionalizado. Nós recebemos na nossa sede profissionais do Eu Reciclo, recebemos a engenheira ambiental, Daiana Siles, uma graça, uma jovem como o Lucas, cheia de conhecimento e cheia de empolgação a respeito do tema, mas ela foi lá para nos auditar, para verificar se os nossos funcionários estavam usando equipamento de proteção individual, para verificar se os nossos equipamentos, as nossas prensas, se eram seguros, se os nossos caminhões eram seguros, documentação, até a CNH dos motoristas eles olham. Então, isso valoriza o trabalho de quem faz sério, né, de quem não faz improvisado, de quem valoriza o trabalhador, de quem paga os seus impostos. Então, a gente está muito contente. Essa é uma novidade para o nosso setor. Que bacana, né? E assim, eu acho que você falou uma coisa, o pessoal está entrando aqui, tá, gente? Então, os alunos estão chegando nessa outra sala e que legal ter tudo isso junto. E aí eu já agradeço agora publicamente a vocês dois queridos por terem, né, vindo, topado esse desafio da gente estar juntos aqui hoje. Foi tudo tão rapidinho, mas obrigada, Amanda, obrigada, Lucas, aí, obrigada a toda a sala de aula, obrigada ao coordenador, o Mike, nosso diretor Bruno, que toparam aí esse desafio, né? E assim, Amanda, eu acho que você falou uma coisa bem bacana, eu quero que o Lucas, que entende aí da área pra caramba, fale. O profissionalismo, né, assim, essa atividade levada a sério, o cuidado com as pessoas, então, olha, vamos checar se está todo mundo seguro, se está todo mundo fazendo como tem que ser feito, porque eu acho que dos fatores, daí vocês me corrijam, tá? Eu sou uma apaixonada pelo tema, mas assim, não sou uma especialista. Eu gosto porque eu acho ele, falei, de uma nobreza, né, em termos de sustentabilidade aí dos 3 pilares, né, econômico, social e ambiental, muito absurda, e a gente precisa entrar nesse meio aí para fazer a amarra dessas pontas. Mas, assim, eu acho importante que a gente trate com profissionalismo e a seriedade, que muitas vezes não, né? Ah, não, é um trabalho ali paralelo, é uma coisa, e talvez o conceito disso mude todo esse mercado, essa visão, porque não é um bico, não é um quebra-galho, não é olha, é uma forma ali, é um plano B para se ganhar dinheiro, não, é uma atividade, ela tem um impacto social, ambiental, econômico fortíssimo e precisa ser tratada com tal seriedade. Eu acho que se a gente partir desse ponto, nossa, a gente avança demais aí, né, em toda essa área que vocês estão trazendo aí lindamente. Então, Lucas, me fala um pouquinho, né, disso tudo que a Amanda traz aí como uma inovação. O Lucas tem uma startup, o professor Grieco está perguntando o que é uma startup, né? E uma startup, Greco, é um modelo de negócios, né, que traz o quê? Uma estrutura enxuta, bastante pequena, né, por um tempo, enquanto ele for startup, mas que consegue escalar o que ela faz, a atividade que ela faz, né, e que tem uma rentabilidade bacana, mas que tem a agilidade de uma empresa menor, que consiga se movimentar no sentido de tomada de decisão, de pivotagem, mudar o rumo do negócio para um outro de forma rápida, e que está revolucionando a economia, e eu vejo que hoje é um momento para muitas startups aí, além de
terem os próprios negócios, né, mas também trabalharem junto com as grandes indústrias que não têm essa agilidade e que as startups podem vir aí colar junto e fazer o negócio acontecer. Então, Lucas, conta para a gente aí do teu negócio e fala um pouquinho desse tema aí para nós. Bom, acho que o tema que a Amanda trouxe aqui, né, do crédito de reciclagem é, assim, é essencial. Na verdade, é uma forma da gente ter uma valorização, né? No caso, eles são aparistas, é um modelo de negócio que é bem forte mesmo aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um grande provedor aí de recursos naturais e a reciclagem não deixa de fazer parte disso, é um recurso também, né? A gente fala lixo, mas na verdade o termo lixo, eu conheço um catador aí que ele fala que lixo não existe, que é o Bispo da Combosa Seletiva. E ele começou assim também, ele é um catador, ele começou a se profissionalizar, ele dá treinamento em escola, em condomínio. Então, assim, a startup Legado Circular, por mais que foi fundada aqui em Mogi, ela foi toda estruturada em São Paulo, através do Pimp My Carroça, que é o pessoal do Mundano, da Combosa principalmente, a gente teve várias reuniões, e eles são sócios cooperados. E assim, o que a startup da gente tenta fazer, né? É fazer toda essa regulamentação que a Amanda tem. Que assim, a gente é uma cooperativa, mas e aí, o que a gente vai fazer, né? A gente só recebe o resíduo, enfarda e vende? Então a gente sabe que isso não atende mais, né? Passaram muitos anos, se eu não me engano, acho que desde 2010, que esse movimento aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que teve um decreto, que entra tanto o crédito de reciclagem como o crédito de carbono, que assim é uma oportunidade de empreendedorismo multinacional. A gente pode muito bem ter projetos aqui socioambientais que a gente consiga ter essas notas fiscais aí abonadas por estar compartilhando, né, por estar ajudando o planeta. Então, acho que é muito interessante isso. Eu conheço o pessoal da Reciclo, eu converso com a Raquel, eu fui convidado para conhecer lá a sede deles, mas por conta do coronavírus eu não consegui ainda. E, assim, a ideia era participar desse leilão, justamente para ver uma forma de como deixar mais viável isso, né? Porque, às vezes, a gente olha um catador na rua aí, pegando resíduo, a gente pensa, pô, esse cara, sei lá, deve ser um drogado, deve ser uma pessoa que não quis estudar, e às vezes não é, às vezes é questão de condição mesmo, né? A sociedade que a gente vive é muito desigual ainda. Então, com essa junção, né? Poxa, a gente tem um aparista que tem um modelo de negócio perfeito no mercado. É a oportunidade da gente trazer para as outras cooperativas. Então, acho que, assim, é um prazer estar aprendendo aí com a Amanda, tá? É muito bom, a gente precisa disso, de pessoas que queiram compartilhar também o processo, o modelo de negócio, porque tem espaço para todo mundo. Assim, e tendo um aparista que funciona bem aqui, tem uma cooperativa aqui, tem uma outra em outro estado, outro bairro, meu, a quantidade de resíduos de lixo que a gente recicla é muito pouco. E tudo isso está relacionado ao quê? À cultura. A gente não tem a cultura de fazer a segregação dentro de casa. Muitas vezes a gente não tem a cultura de fazer na empresa. Então, assim, tudo isso interfere numa cadeia econômica, social, ambiental, de saúde, porque, assim, a gente pensa que o nosso lixo a gente colocou aqui na frente de casa, amanhã sumiu, né? Mas, na verdade, não sumiu, ele está sendo enterrado. E a partir desse momento que ele está sendo enterrado, o reciclável com orgânico e com rejeitos, acaba trazendo um problema socioambiental gigantesco, que é a contaminação de solo, contaminação da água, tem as periferias que acabam sendo construídas, né, por pessoas que tentam buscar condições de vida através da catação em lixões. Então, isso acaba desestruturando toda uma cadeia por falta de organização. O que falta? Falta, olha, o poder público tem que ajudar, o cidadão tem que ajudar, é uma responsabilidade compartilhada. A Política Nacional de Resíduos Sólidos fala bem isso, é uma responsabilidade compartilhada, que todo mundo tem que querer fazer diferente, né? Mas eu acho que é uma grande oportunidade, todo esse período, até agora de Covid que a gente está tendo, que nem essa palestra de, poxa, tá podendo falar com o pessoal da FATEC, não tá aí, mas, poxa, é a mesma coisa praticamente, entendeu? Então, eu acho super válido, tá de parabéns aí pela iniciativa, espero que tenham mais
dessas aí, de outros vários assuntos, que é a forma da gente conseguir criar ideias, né? Sim, eu acho que, assim, né, quando a gente estava conversando, e aí eu quero encarar tudo isso, sabe, meus amigos, né, como, assim, como um break para a gente repensar as nossas ações, né, em todos os sentidos. Então, inclusive, assim, eu, como professora mesmo, eu já venho repensando e refletindo muito sobre esse papel, né, de formação, de professor, assim, aproveitei essa quarentena. Nossa, eu vi lives assim de educação do mundo inteiro que eu pude participar. E a gente vê que a educação, ela está no momento, ela já vinha nesse momento de transição, de transformação, mas assim, agora não tem, é a única opção, é transformar tudo isso, né? Então, e eu acho que em qualquer tempo, a gente fala de ensino básico, fala do Fundi lá, Fundamental 1, 2, o médio, superior, eu estou no superior, né? Estou trabalhando em projetos de política para ensino básico também, né, o elementar ali, mas eu acho que em qualquer tempo a educação tem que rever aí todos os seus conceitos e a forma de atuar. E aí, quando a gente começou a conversar, eu comecei a pensar em vocês e ouvindo o professor Pacheco lá da Escola da Ponte, trabalhando o projeto, eu falei, gente do céu, eu acho que a gente voltando online, eu já quero falar de projeto de impacto, de educação, porque o que eu estou trazendo aqui? Uma situação que não é de pandemia, que já está caótica. Eu acho que a pandemia, como a Amanda colocou lá no artigo dela, ela só agravou por conta da contaminação, por conta. Hoje a gente recebendo aí alimento em casa, eu falo, gente, quando a gente vai pôr no reciclável, a quantidade de que a gente produz uma família aqui de 3 pessoas em casa, eu, meu marido e minha filha, é um negócio absurdo. Você faz uma escala disso, né? Você começa a entrar em desespero, e eu sou aquela que, assim, até o papel de bala, se eles não colocarem aqui no lixo reciclável, vai ter DR. Então, assim, eu separo tudo, 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 o cotonete do algodão, eu sou aquelas neuróticas, assim, e eu fico me achando muitas vezes, eu falo, puxa, deve ter mais uma meia dúzia de neurótico que nem eu, mas não faz mal, eu vou continuar neurótica até o fim, né? Conversando com a minha mãe, meus pais moram colados aqui em casa, eu falo, vamos fazer uma compostagem, mãe. A gente, olha, o lixo diminuiria. Aí alguém me contou também na quarentena que numa experiência internacional, num outro país lá, a quantidade de lixo orgânico que ela dá para quem coleta, para o coletor, é pesada e a pessoa paga. Então, assim, ela põe um mínimo de coleta orgânica para o coletor, porque ela vai pagar aquela taxa. Então, o que ela faz? Ela reaproveita, faz compostagem, faz adubo orgânico, enfim, faz um monte de coisa. Então, olha que política bacana de conscientização, meio que onde pega, no bolso, né? E aí eu falei, caramba, por que a gente não começar já na aula, já não vamos esperar. A gente já começa já levantando aí tudo que vocês trazem como especialistas para a gente pensar juntos, né? E, claro, tem que ir para a educação básica, que muitas vezes está indo e as crianças estão ensinando a gente, mas eu acho que em qualquer tempo a gente precisa dessa educação, né? O Caio está falando, somos neuróticos, neuróticos da. Mas eu acho que é uma neurose que vale a pena, né? Eu participei de uma audiência pública do nosso lixão aqui em Mogi, né? Que a gente sabe que é um problema e que é um problema mesmo. E aí eu fiquei pensando quando, o nosso lixão vai para a cidade aqui de Jambeiro e é depositado lá no lixão. Eu falei, isso, Jambeiro ali no outro planeta. É aqui, né? Então, assim, a gente está transferindo de lugar, está empurrando o problema para outros lugares, mas é o nosso, e a gente viu, a gente já sabia que essa engrenagem funciona junta, mas a gente viu uma coisa que aconteceu na China, imagina, lá na China não pega nada, tá tudo bem, aqui a gente está tranquilo. Olha só, afetando o planeta. Então, assim, sim, o lixo é um problema que é nosso, de onde a gente estiver, né? E aí eu penso que sim, Lucas, na verdade, a gente está colocando aqui no Face, está fazendo essa tecnologia, mas eu quero estar com vocês, se possível, o semestre inteiro, porque as nossas aulas agora vão até final de julho. Então, eu quero estar com vocês, ou a gente conversando, ou a gente trocando ideia, ou vocês
ajudando lá nos projetos. Eu estou convidando vocês, assim, era uma paquera, agora estou pedindo em namoro e gostaria de casar com vocês com essas turmas de logística, porque aí faz o sentido, né? E a gente sabe que os alunos, eles têm, claro, a logística é muito ampla, mas a logística reversa para eles, ela tem eu vejo que eles têm, assim, uma paixão por isso, eles gostam muito disso, então a gente precisa caminhar como se fosse mesmo uma linha de pesquisa e de trabalho e de projeto prático juntos. Na verdade, eu estou quase convidando vocês para dar aula junto comigo. Eu dou aula de empreendedorismo, marketing. Eu não sou especialista em logística, mas vocês são. Então, a gente tem que unir forças, né? E vocês precisam de alunos, de pessoas pensando, de ideias, de projetos. Então, olha que casamento, não dá para a gente não casar. A gente tem que casar. Falta muita consciência das pessoas, o Lucas trouxe esse ponto de maneira muito inteligente, né? O Brasil recicla apenas 5% do material reciclável que produz. É muito pouco, é um índice baixíssimo. E a logística reversa não vai funcionar se não houver conscientização das pessoas. Eu costumo dizer que a gente fala muito em aquecimento global, em buraco na camada de ozônio, na floresta amazônica, tudo parece muito distante do nosso dia a dia. Mas você não é neurótica não, Priscila, você está certa e todo mundo deveria ter esse mesmo comportamento. Consciência ambiental começa dentro da lixeira da nossa casa. Então, quantas pessoas a gente vê com um discurso belíssimo, né, de preservação do meio ambiente, e na hora de descartar o resíduo, não procura, né, um local adequado para descartar o resíduo. Ah, mas é muito complicado, eu não tenho espaço, as casas, os apartamentos estão cada vez menores. Gente, vamos ser prático. Inovação e simplicidade andam lado a lado. Então, é muito simples. É um recipiente para lixo úmido, né, para o material orgânico, que é o quê? Varrição da casa, casca de banana, resto de comida, tá? Basicamente é isso, papel higiênico, é isso. E um outro recipiente para a gente colocar os recicláveis. Claro, que se você puder lavar as embalagens, por exemplo, a caixinha de longa vida, que é muito útil, né? Foi um grande avanço na comercialização de produtos mais perecíveis, como leite, extrato de tomate, creme de leite, tanta coisa a gente usa caixinha longa-vida, é tão prático, trouxe tanta praticidade para a vida das pessoas, mas é um material extremamente perigoso para o meio ambiente, né? Ele é um material que ele contém alumínio, plástico e papelão, e as pessoas nunca sabem aonde destinar. Simples. Coloca tudo junto em um recipiente só. Você tem profissionais para fazer a separação. Porém, fica o pedido aqui para que a gente passe uma aguinha nessa caixinha, desmonta essa caixinha. Por quê? Se a gente deixa a caixa montada com o resto de leite dentro, você tem a proliferação de bactérias ali dentro, porque elas ficam, aquele resto de alimento fica em contato com o ar. Então, se você desmontar a caixinha, passar uma aguinha dentro, dá uma chacoalhada, tira a tampinha é plástico, ela pode ser reciclada como plástico, tira a tampinha, amassa a caixinha e coloca junto com a garrafa PET, junto com o vidro, junto com o papelão. Então, você, estando todas as embalagens limpas, não tem problema. De acordo com o Movimento Nacional dos Catadores, a gente tem de 800 mil a 1 milhão de pessoas que trabalham fazendo a catação de materiais recicláveis no Brasil. 90% de tudo que é reciclado no Brasil passa pelas mãos dos catadores. Então, pensa o seguinte, esse reciclável que vai sair da lixeira da tua casa vai parar na mão de alguém. Eu escrevi um artigo esses dias, coloquei no LinkedIn, parecia muito chocante, porque eu coloquei uma foto que eu mesma tirei, eu fiz questão de colocar, gente, isso não é banco de imagem. No meio da pandemia, tinha uma catadora de material reciclável com metade do corpo dentro de uma lixeira, em frente a um prédio. Aquilo acabou comigo. Acabou. Porque se o material fosse separado de forma adequada e disponibilizado para o catador de uma maneira mais digna, ela não precisaria estar com metade do corpo dentro da lixeira.
Então, é muito fácil, a classe média brasileira produz uma quantidade enorme, os condomínios de prédio produzem uma quantidade enorme de material reciclável. E nessa pandemia, a quantidade de recicláveis aumentou 25%, que sai das casas das pessoas, mas é um material que é muito mais difícil para os catadores trabalharem, é muito mais difícil de separar. Por quê? Porque vem sujo, porque as pessoas colocam o material orgânico junto, isso dificulta demais. Então, quando a gente pensar que a gente está jogando aquela casca de banana, aquela casca de fruta junto com o reciclável, só lembrar que alguém vai botar a mão naquilo, tá? 70% desses catadores são mulheres, segundo o Movimento Nacional dos Catadores. São mulheres, são mães de família que dependem dessa renda. A renda média dos catadores é de um salário mínimo. Com essa pandemia, eles perderam 80%, 90% da renda. Muitos deles estão dependendo desse benefício do governo, os famosos catadores. Compramos materiais das cooperativas de reciclagem. Aqui no Vale do Paraíba, nós compramos, e Litoral Norte, nós compramos materiais de 8 a 10 cooperativas. Muitas vezes, eu tenho uma delas que está cheia de material, e ela não pode vender para a gente, porque ela tem um problema jurídico. E ela está guardando esse material. Então, assim, existem implicações. Então, por exemplo, a gente tem uma na Serra da Mantiqueira, que eles não conseguem obter material. A gente mandou cesta básica para eles. Então, assim, existe uma união de esforços para manter essas pessoas vivas. Então, toda a cadeia precisa se ajudar. Então, do mesmo jeito que eu pedi socorro para as multinacionais que eu atendo, eu disse, olha, estou sem grana, a indústria parou. Porque o plástico, por exemplo, parou. Não tem venda de plástico. Papelão, a gente teve até um pequeno aumento na procura por papelão, porque aumentou a demanda por embalagens, por conta até do consumo nos supermercados, que está muito grande com o desespero das pessoas, do desabastecimento, que é uma bobagem, convenhamos. E também a questão da compra pela internet, muita gente comprando coisas pela internet, então a demanda por embalagens aumentou um pouco durante a pandemia, aumentou também a busca da indústria de papel. Então, papelão a gente, inclusive, está precisando. Plástico totalmente parado. Então, tudo que a gente tinha, nossa unidade de plástico está parada. Então, a gente correu para pedir desconto em aluguel de galpão, a gente correu para pedir prazo para a indústria, para quem é maior que a gente correu para pedir auxílio, né? A gente usou as medidas do governo, a gente tentou não demitir, mas ainda assim a gente teve uma redução de 57% no nosso faturamento, e mesmo assim a gente conseguiu cortar 24% do nosso quadro. Então, assim, sem material, não tinha emprego para essas pessoas. Muita gente a gente colocou em férias compulsórias, né? Quem já tinha férias vencidas. Usamos as medidas do governo de suspensão do contrato de trabalho, de redução da carga horária e dos salários, e também por conta da nossa preocupação de como vem esse material. Como é que esse material está vindo? Eu estou expondo o meu funcionário ao vírus também, né? Claro que na nossa unidade, ao contrário dos catadores que estão na rua, e às vezes até das cooperativas, as que a gente atende, a gente está de olho, perguntando se tem luva, se tem máscara, se precisa de apoio, mas muitos estão expostos a isso. Em casa, o que as pessoas podem fazer? Se você tem alguém contaminado em casa, não separe o seu reciclável. Mistura tudo, coloca em 2 sacos e fecha muito bem. Porque se você tem alguém contaminado em casa, provavelmente o reciclável da sua casa pode estar com o vírus. Então, nesse caso, é isso. Eu sei, Priscila, doeu aí ouvir, poxa, mas vai misturar o reciclável com o orgânico? Nesse momento, exclusivamente para quem tem uma pessoa contaminada em casa, é sim essa orientação, porque, como eu disse, 90% do que a gente recicla no Brasil passa pela mão de pessoas, de gente.
Então, para que a gente não aumente a disseminação do vírus, é preciso que haja esse comportamento responsável de quem tem uma pessoa contaminada em casa. Mistura todo o lixo junto, não tem problema, isso vai passar e a gente vai retomar o nosso hábito sustentável de separar o material reciclável. Se não tem ninguém contaminado em casa, por favor, separe as embalagens, separe as caixas, separe as embalagens que vieram protegendo aí o produto que você pediu pela internet, leve para uma cooperativa, coloque na coleta seletiva do seu prédio, da sua casa. Muitas cidades tiveram o serviço de coleta seletiva suspensa nesse período. Na capital de São Paulo, a gente sabe que esse processo de separação vem sendo feito pela usina mecanizada que existe em São Paulo, que, aliás, deveriam existir dezenas em todo o Brasil, mas é caríssimo, né? Então, por enquanto, é isso. Essa é a recomendação. A pandemia, ela atacou de uma forma gravíssima a cadeia de reciclagem, que é uma cadeia extremamente frágil, dependente dessa indústria que a gente que está nessa cadeia, a gente tem que dançar conforme a música da indústria, né, conforme a demanda. Se não há consumo, não há necessidade desse material reciclável, comércios fechados, shoppings fechados. Então, assim, é um momento que a gente está tentando se segurar com todas as forças para continuar um trabalho digno, sério, profissional, porque isso que você disse, Priscila, a respeito do improviso, a maneira como é visto o trabalho, né? É um bico, é só algo temporário, isso precisa acabar. Então, por exemplo, a gente tem hoje a CETESB, que é o órgão regulador do meio ambiente do Estado de São Paulo, que colocou como uma das premissas para poder conceder licença de funcionamento para as empresas a necessidade de que elas apresentem um relatório de logística reversa. Isso foi um ganho enorme. Quando isso aconteceu na Espanha, em 4 anos, o volume de material reciclável subiu de 8% para 80%. Como você disse, Priscila, precisa mexer no bolso, às vezes, das pessoas, né, ou em alguma situação, para que ela mude o comportamento. Acho que esse é o momento mais adequado para a mudança de comportamento, é ressignificar essa pancada, esse baque que todo mundo levou, e tentar fazer de um jeito diferente. As empresas precisam reinventar seus modelos, a gente precisa rever tudo que a gente fazia até agora, de que forma a gente pode ser mais eficiente, renegociar contratos, renegociar pactos, buscar parcerias, trabalhar junto, em colaboração, cada vez mais. Quem é maiorzinho, ajudando quem é menorzinho, para que a gente possa um puxar o outro, porque isso tudo só faz sentido se todos nós estivermos de pé. Né? E tem material reciclável para todo mundo, para cooperativa, para startup, para operador privado, tem material reciclável para todo mundo. Bora tirar isso da lixeira. E aí, Lucas? Não, eu acho que realmente é toda uma aula aí que a Amanda falou pra gente, né? Porque, assim, tudo começa na educação. Na verdade, a gente fala de reeducação ambiental, né? Mas se a gente for olhar no pé da letra mesmo, a gente não teve essa educação. Na escola mesmo, a gente fala de reciclagem, mas, pô, e aí? E as atividades físicas que tem que ter, sabe? A gente vê que não tem. E, assim, o ponto bem específico que a Amanda tocou foi na parte da segregação domiciliar. Um exemplo, poxa, eu vou ficar lavando embalagem para jogar no lixo? Sim. Você não necessariamente precisa lavar a embalagem como se fosse uma louça. Meu, você está lavando um prato, deixa a embalagem ali embaixo da pia, conforme você está lavando, vai cair uma água ali, vai acabar limpando, já vai tirar o acúmulo, o excesso de sujeira de comida orgânica, na maioria dos casos, né? Que é o que faz que acaba acarretando doença respiratória aí quando chega no lixão, porque mistura todo o derivado do petróleo, mais o orgânico, em terra e um monte de coisa. Então, isso acaba virando uma bomba relógio. A gente está alimentando uma bomba relógio. A questão da gente falar assim, poxa, eu vou tratar o meu resíduo lá na cidade vizinha. Cara, o nosso município está perdendo com isso, porque tem um investimento de logística nisso. Você entendeu? Na Política Nacional de Resíduos,
fala que o resíduo ele tem que ser tratado dentro do seu município, o mais próximo possível. Então, a gente tem que ter mecanismos que ajudem a gente realmente fazer isso funcionar. Um exemplo, tendo um aparista, um comercializador que ajude uma cooperativa, a cooperativa que ajuda o catador, o município que ajuda toda essa cadeia. Então, assim, só aqui já foi listado 4 pontos. Então, precisa de pessoas. Não adianta falar, poxa, eu vou. Muitas pessoas separam o lixo em casa. Cara, dá até dó de ver, porque eu passo às vezes na rua, tô vendo lá. Tem um lixo lá fechado preto, que provavelmente é orgânica, e tem um lá transparente que é cheio de Tetra Pak, um exemplo. Meu, tá indo tudo para o aterro. Ou cheio de garrafa PET. Vai para o aterro do mesmo jeito. Então, assim, a gente tem que aproveitar, quando a gente fala de transformação, né? Pô, a gente tem que aproveitar esse período de pandemia para ser pessoas melhores lá na frente, né? Mas é coisas simples que vão fazer isso. Não adianta a gente querer mirabolar planos de, pô, vou fazer vários cursos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu acho que é o momento da gente olhar mais para o ser humano agora, né? Falar assim, poxa, o que eu estou fazendo, né? Será que está certo? Provavelmente agora a gente consegue ver esse acúmulo dentro de casa, né? Porque normalmente, às vezes, a gente sai de casa, volta só à noite, acaba almoçando fora, tomando café fora, e esse resíduo fica lá, fica na padaria, fica no restaurante, e agora a gente está tendo dentro de casa. E, meu, assim, em casa aqui tem 4 pessoas, subiu assim extremamente. Eu falei, meu, vamos começar a separar, né? Vamos fazer uma coisa de ter lixeira. Até mesmo o projeto de fazer lixeira com PET a gente está vendo. Então, assim, a parte de compostagem, a gente está criando, na verdade, uma mini hortinha e depois vamos fazer uma composteira. Então, assim, são coisas como essa que vão fazer a diferença. Por mais que a gente pense, poxa, é muita pessoa, é muito lixo, mas se a gente não começar a se mobilizar como pessoa, não vai ter resultado. E assim, quando a gente fala de pedir ajuda, né, para as grandes empresas aí, que são as geradoras, foi como a Amanda mesmo pontuou. Quando a empresa gera um resíduo, ela tem responsabilidade de saber se ele está sendo destinado ou não. Mas a gente tem a cultura de não fiscalizar isso. Em São Paulo, tem acho que é a Anlub, né, que faz todo esse gerenciamento de fiscalização de empresas, de comércio. É um modelo que deveria ser seguido em todo município. A partir do momento que você é uma empresa, você tem que ter o seu plano de gerenciamento do resíduo ali. Você tem que dar uma destinação correta, porque senão você está você está ajudando a prejudicar o meio ambiente. É um crime ambiental, na verdade, isso, se a gente for ver. Então, assim, a população ela pode muito bem querer atuar, uma empresa, um comércio que esteja fazendo isso, só que a gente não tem informação. Então é triste, às vezes você pode passar na frente de uma empresa aí que está cheio de lixo em frente, que não que é comum a gente ver isso aqui em Mogi, e não é fiscalizado. Então, ou seja, poxa, por quê? Porque alguém lá na frente está se beneficiando com isso, que provavelmente é o aterro sanitário, o lixão. Não que não tenha que ter, tem que ter, mas de uma forma estruturada e pensada. Foi como a Amanda comentou, 5% do resíduo é reciclado. Gente, esse 5% alimenta várias pessoas, é a forma que as pessoas têm de viver. Imagina se a gente conseguisse aumentar essa taxa, sabe? Então, é um ganho totalmente do ecossistema, a sociedade ganha com isso. O catador vai ganhar com isso, a população vai ter um ambiente não só para nós agora, mas para futuras gerações também. A gente não pode, a gente tem uma cultura muito consumista, né? Não, quero isso, quero aquilo, isso não me serve, vai para o lixo. Não, nem tudo vai para o lixo. Lixo, a palavra lixo, ela vem, se não me engano, do grego, do romano lá, que é quando as pessoas queimam algum determinado tipo de resíduo ou de matéria e vira uma cinza. O lixo é uma cinza. Na verdade, a gente tem material pós-consumo. Resíduo é um material pós-consumo. Eu costumo falar, pô, resíduo. Por quê? Porque lixo é uma palavra muito generalizada. Às vezes você, pô, isso daí é lixo. Não, isso aqui não é lixo, não serve para você, mas pode servir para outra pessoa. Então, eu acho que a educação, agora, nesse momento de pandemia, é o melhor caminho para a gente, além das conexões, das parcerias, né? Como a Amanda falou, poxa, é o momento do grande ajudar o pequeno, né? Com certeza, porque, assim, se as pessoas não se unirem, o mercado não vai caminhar. Não tem conta que feche. Por quê? Não tem demanda, não tem resíduo.
Então, o que que precisa? Precisa que essa logística, né, que aí entra toda a logística, né, para poder conectar grande gerador, munícipe, aparista, reciclador, coletor, catador. Então, nós precisamos, a gente tem uma política que nos ensina como fazer isso, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E lá diz que todo município tem que ter uma política de gerenciamento municipal, um plano municipal de gerenciamento. E normalmente não tem. Se eu não me engano, são 57% dos municípios do Brasil que tem esse tipo de plano. Então, é uma grande oportunidade para a gente como pessoa, mas também como empreendedor. É mesmo o pessoal, poxa, estou entrando para logística, eu gosto de logística reversa, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, infelizmente, é começar a ler decreto do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, para você realmente entender a essência. Pô, mas eu entrei na logística reversa, eu sou técnico eletrônico e eletrotécnico. Eu trabalhei na EDP e lá a gente fazia o trabalho de gerenciamento de energia. É toda uma logística. Conheci o bispo, falei, cara, eu acho que eu consigo criar uma ferramenta que vai te ajudar nesse gerenciamento, nessa certificação, e aí sim a gente construiu o Alegado Circular. E está começando a dar certo. Por quê? A gente já viu o ganho de coleta, a gente jogou no mapa os pontos de coleta, e você vê que, poxa, na segunda eu estou indo nessa rua, na terça eu estou indo na rua de cima. Não, por que eu não vou no mesmo dia? E o pessoal não tem essa tecnologia, gente. Não adianta a gente achar que, poxa, a cooperativa não se estrutura, por quê? Porque não tem um suporte, não tem um apoio. Precisa tanto do município como da população. A população é responsável pelo resíduo que gera. O catador, assim como a Amanda falou, poxa, tinha um catador com a metade do corpo na cesta de lixo aqui. Cara, eu vejo isso, eu também fico incrédulo, porque, meu, é uma vida que tá ali, é uma pessoa que tá suscetível à doença, a se cortar. E assim, ela tá fazendo um trabalho voluntário, ela tá tirando lixo da sua casa, que é responsabilidade sua recolher. E ela não é remunerada por isso. Ela aceita ser remunerada pela venda do resíduo. E muitos catadores não são organizados, não estão numa cooperativa. Então, isso, imagina, um catador avulso, como que é árduo esse trabalho, né? E são pessoas que praticamente promovem a logística reversa. 90% dos resíduos recicláveis passa na mão de um catador. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, poxa, por que não, nesse período de pandemia, a gente sair com essa lição, né? A gente conseguir ser humanos melhores na parte da educação ambiental e social também, né? Muitos catadores aí reclamam não reclamam, né? Mas eles dizem que às vezes as pessoas buzinam, xingam e não dão um bom dia para a pessoa que recolhe o lixo dela de graça, né? Então acho que a gente precisa não só Humanizar. como pessoa também tem que começar a exercitar isso, né? Não, pô, não, o cara ali tá pegando lixo, isso daí, ó, você vai ficar assim se você não estudar. Não, por quê? Por que você vai ficar assim, né? É uma forma de trabalho digna como qualquer outra. A mesma coisa do médico. Se tivesse só médico no Brasil, a gente ia morar no lixo, né? Então, assim, eu acho que é um bom momento de reflexão para todos nós. Você sabe que a gente fez já algumas lives e uma delas foi o tema sobre cooperação e a primeira lá falando até de marketing, a gente falou de humanização, né? Então eu acho que são duas palavras aí, se a gente não se humanizar, né? Se a gente não se olhar no outro, né? Se a gente também não cooperar, essas coisas não vão acontecer. Então, puxa vida, e tem que sair da teoria, né? Como professora, eu não quero mais teoria, eu quero prática, aplicação, a gente poder realmente colocar ali para rodar o que a gente teoriza, o que a gente busca leitura. Não, eu acho que é aplicar, a gente está no momento de aplicar, né? Eu vou pegar aqui algumas perguntas que o pessoal está fazendo. Olha só, Robson, tudo bem, Robson? Quais são as possibilidades do reaproveitamento do resíduo orgânico? Aqui no condomínio temos uma política de reciclagem bem estruturada, mas que ignora a compostagem para o descarte de alimentos. O que vocês sugerem aí para o Robson? Compostagem, né? Compostagem na veia. Existem, se você entrar no Google, tem maneiras de você fazer composteiras caseiras, né? Então, assim, é o momento, de repente, de unir essa comunidade, deixa passar a pandemia, né?
e reúne, junta as crianças, né? As crianças precisam estar junto em ações como essa, e construam uma composteira no condomínio, que pode, inclusive, nutrir o solo de, eventualmente, uma horta comunitária. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? O caminho é esse, é compostagem. O correto é isso, né? Não tem outra mágica. E uma coisa bem interessante, eu tive a oportunidade de conhecer uma composteira caseira aí de um parceiro meu, do Cícero, e assim, eu nunca tinha visto. Aí ele falou, Lucas, olha como que fica no final, né? Aí ele abriu lá, tirou as tampas e tal. Tem aquele churume, né? Que normalmente a gente sente um cheiro horrível e tal. Cara, da composteira dele, quando ele tirou lá um copo lá cheio de. Como que é o nome? Tem um nome, gente, esqueci agora. Desse líquido que sai, né? Da compostagem e tal. Meu, não tem cheiro. Praticamente não tem cheiro, não tem cheiro, não tem um cheiro forte, não, um cheiro desagradável. Então, assim, a gente precisa começar a conhecer isso. A gente tá vivendo, a gente tem a mania de ver muito lá na frente, muito, "Putz, preciso disso, preciso daquilo", e às vezes deixa as coisas simples que fazem a Básico, diferença passar. Olha, básico. é incrível, mas em casa aqui a gente começou a fazer essa hortinha e tal. Eu mesmo carpinei, coloquei as partes das cestas e tal. Quando você começa a cuidar, cara, é a mesma coisa que você está cuidando da sua casa, de estar cuidando do animal de estimação, sabe? É um cuidado, isso valoriza até o carinho que você tem com o seu lar, sabe? E são coisas que, assim, poxa, você está plantando ali, né? Sei lá, que seja uma cebolinha, um coentro, enfim. Isso é muito bom, a origem do brasileiro é a agricultura, gente, é a compostagem. A gente perdeu isso. Não, É. não adianta a gente pensar que a gente vai desenvolver só vendendo recurso natural. A gente tem que reaproveitar o recurso natural. Por que no Brasil a gente usa um monte de produto orgânico? Com agrotóxico, desculpa, é bobeira. Não tem, a gente tá se envenenando, sabe? E a compostagem é uma forma da gente não ser suscetível a isso, né? A horta comunitária é uma coisa que tinha que ter em todo o bairro. Imagina, num período desse de pandemia, você tem um espaço que você pode alimentar as pessoas que estão com mais necessidades através de uma horta comunitária, que pode ser através de escolas, então, assim, ou até mesmo dos munícipes lá, do próprio bairro, com associações, enfim. É isso, eu acho que lixo orgânico é compostagem também, não tem É outro segredo. É possível, né? Você sabe que aqui a minha mãe tem cebolinha, salsinha, ela jogou uma semente de mamão no quintal, que é pequeno, tem um mamoeiro que está dando muito mamão, ela tem tomatinho cereja, e aí eu falei, a gente comentando sobre, inclusive, isso que a Amanda falou, que medo do não abastecimento, começou, né, no começo aí da quarentena, o pessoal começou a ficar em pânico e fazendo estoque, enfim. Aí eu falei, olha, mãe, pelo menos a gente aqui vai comer salsinha e cebolinha, tomatinho cereja e mamão. Então, de fome nós não vamos morrer. E a gente começou a falar, fazer umas DRs mesmo sobre isso. E que se cada um tiver uma culturinha, né? Então eu planto tomatinho, Amanda é o mamão, aí o Lucas tem lá os temperinhos e a gente troca isso, percebe? Por mais que você tenha, é claro, né? A gente está falando de uma cultura pequena e tal, mas alguma coisa ali se garante, é o que você falou, de repente você tem a horta para alimentar as pessoas, então talvez uma política pública que colocasse isso mesmo como quase uma regra para que a gente tivesse. E vamos combinar, né? O país a terra que plantando tudo dá. É uma terra tão maravilhosa, é uma terra que a gente vê cimentado ali na calçada, tem um vãozinho, tem uma florzinha nascendo ali. Olha que terra fértil que a gente tem. Então, poxa, não tem desculpa. A gente precisa ter atitude, né? O Caio, que está aqui, que é um amigão, assim, nosso também foi aluno e super envolvido com isso. Eu até falei, ó, essa live é para você, hein, Caio? Ele está perguntando aqui, ó. Ele deu aula de compostagem, foi um dos projetos, a gente fez um dos eventos, até foi no Polo Digital, a prefeitura lançou um Julho Verde, acho que foi ano passado ou retrasado, e tinham projetos para serem apresentados, e o Caio foi um dos finalistas lá com uma compostagem
caseira, bem legal. Ele está falando aqui, Amanda, bom dia. Existe algum estudo para implantar esse processo junto a alguma prefeitura como piloto? Por exemplo, Mogi gasta em torno de 4,5 milhões por mês com a coleta, transporte e transbordo. Não reciclamos nem 7%, sabendo que 85% do lixo pode ser reutilizado. A maior parte, 55% orgânico. Isso é um desafio. Tem algum estudo para a gente pensar num piloto? Amanda, o que vocês dizem para o Caio? Tá. A gente não trabalha diretamente com as prefeituras trabalham com as cooperativas, né? Em Jacareí, por exemplo, onde fica a sede do nosso grupo, a gente compra o material da cooperativa, que recebe esse material da coleta seletiva da cidade. No caso de Mogi das Cruzes, o material da coleta seletiva vai para uma cooperativa chamada Catasampa, né? Eu acho que a única forma da gente aumentar a quantidade, volume de material reciclável na coleta, de um modo geral, é a mudança de comportamento dos moradores, a mudança de comportamento dos munícipes. É claro que precisa haver, se possível, a coleta seletiva. Mas se a gente mudar o pensamento de cada um dos moradores, vai ficar mais fácil. Por quê? Porque se não passar a coleta seletiva na minha casa, na rua da minha casa, eu posso levar para uma cooperativa, eu posso entrar em contato com a startup do Lucas, ou eu posso reivindicar junto à prefeitura que a coleta seletiva se estenda ao bairro onde eu moro. Então, eu acho que vai muito do comportamento dos munícipes. Acho que a gente também acaba se acomodando um pouco, pedindo que as atitudes venham só dos outros, né? Então, a partir do momento que a gente espera que o poder público transforme, espera que essa atitude venha do poder público, a gente se acomoda. E é o momento da gente sair dessa zona de conforto e assumir o protagonismo necessário para que, de fato, a coleta seletiva e a reciclagem se transformem numa realidade para o Brasil. Olha quanto emprego a gente pode gerar com isso, né? Só na nossa empresa são mais de 200 empregos diretos, né? A gente estima que mais de 2.000 empregos indiretos, né? A gente transporta os resíduos, a gente faz a triagem dos resíduos, a gente faz a descaracterização dos materiais recicláveis, a gente monta a central de triagem dentro das grandes indústrias. Então, assim, é muito emprego que a gente gera, é um trabalho extremamente profissional. Também é preciso haver a conscientização de todos os atores da sociedade de que não é porque é material reciclável, é resíduo, é lixo, como o Lucas não gosta que fale, tem custo, não é de graça. Então, muitas vezes, o custo da logística para você transportar, quer ver um material que é super difícil a reciclagem? Isopor. Isopor é um material que ele tem um volume enorme, então, assim, dificilmente você consegue pagar um frete para transportar isopor, conseguindo ter um mínimo de margem para compensar esse trabalho. Por quê? Porque o volume dele é enorme, você ocupa uma caçamba inteira e você não tem peso, né? Mas só que ele é plástico expandido, né? Então, na nossa unidade, a gente adquiriu uma máquina onde a gente faz um processo para poder triturar o isopor, para que a gente possa conseguir viabilizar esse início, a primeira etapa do processo da reciclagem, porque a gente não tinha como, esse material chegava para a gente e a gente não tinha como, então a gente precisou investir em uma máquina, porque a gente ficava no prejuízo. Mas nosso foco não é só o lucro, né? O nosso foco também, obviamente, que a gente vive disso, nosso foco é fazer a destinação correta e comprovada. Então, a gente investiu nessa máquina. Então, assim, eu acho que tudo começa na mudança de mindset das pessoas, dos moradores das cidades, dos diretores das empresas. Então, assim, é preciso que a área de meio ambiente seja estruturada dentro das empresas. Hoje a gente vê, assim, muitas empresas que nos procuram, eu preciso que limpe toda essa área, porque vai ter uma auditoria, o diretor vai vir aqui. Quando o diretor vai, daí quer limpar a área, sabe? Pelo amor de Deus, a gente precisa deixar a área
todo. Amanda, eu vou só dar uma cortadinha, um minutinho, só para a gente encerrar lá o Insta e a gente continuar aqui, tá? Então, no Insta a gente para, o pessoal do Insta vem para o Face, aí no Face a gente consegue continuar, tá bom? Vamos Tem lá. Insta da Alto Tietê, hein? Alto Tietê, tudo com underline. Grupo Alto Tietê. Show, vamos, fechou, aí a gente fecha o Insta e segue aqui, que aqui eles deixam a gente ficar mais um pouquinho, porque lá é uma hora, ele derruba, né? Legal. Então, você falou, e aí, assim, a preocupação, né, retomando contigo, vai chegar um diretor, caramba, não é por isso, é porque tem uma coisa muito maior aí por trás, né? Então, eu acho que essa tua fala, e aí pedir para o Lucas falar um pouquinho, em relação ao Caio, é que assim, né, a gente entende também que o poder público, nós estamos falando de uma cidade de 700 quilômetros quadrados, né, Mogi é muito extensa, é muito grande, e a gente não vai entrar nesse mérito, mas muitas coisas realmente precisam aí de um aperfeiçoamento, enfim, mas eu vejo como brechas, talvez, né, aí, para startups, para projetos, para empregabilidade, quer dizer, a gente aproveitar tudo isso também da não atuação aí como a gente gostaria e tal, do poder público, para também criar possibilidades, né? É o que o Lucas falou, empreender nisso, pensar em ideias, tecnologia, né? Eu vejo a FATEC assim como um berço de possibilidades, porque a gente tem um curso de logística, agronegócio e análise de sistemas, além de RH aí das pessoas. Então, olha, nós temos 4 vocações aí da instituição, puxa, para fazer uma integralização, né, um trabalho intercursos, interdisciplinar, e atuar nessa oportunidade, nessa brecha, enfim, porque é o que você falou, e é um mercado de abundância, não dá para falar em escassez, é muito material, é muito resíduo, é muita gente, então a gente só trabalha em abundância, e caramba, todo mundo se beneficiando, né, todo mundo usufruindo desse resultado, né. Lucas, alguma coisa para o Caio? A gente pode partir para outra? Olha, eu acho que assim, em relação à compostagem, ao suporte do município, eu desconheço. Eu não conheço, eu não conheço nenhuma ação. Eu sei que tem bastante edital, né? Tem bastante editais aí de fundações, de grandes empresas que incentivam, né? A pessoa fala, poxa, você tem uma ideia, você tem um projeto, você tem um local, olha, a gente chega com investimento. Então, seria um caminho. O site Prozas, tem bastante edital relacionado à agricultura, à compostagem, à inovação. Inclusive, eu tô aberto aqui, tem uns 10 editais para me ler, que é só do Prozas. Então, ou seja, é o caminho. Ou você tentar, de alguma forma, apresentar um trabalho socioeconômico para o município. Chegar para o cara, ir lá na secretaria, conversar com ele e falar, olha, cara, a gente tem um lugar aqui, a gente tem a possibilidade, olha o estudo. Pode ser que aí sim eles acatem. Mas, assim, algum canal de comunicação que você vai falar, poxa, eu tentei isso com a reciclagem, eu fui conhecer a cooperativa Cata Santo aqui, e, assim, não é muito empolgante, não. Né? Tem que ser sincero para vocês aqui, não é muito legal. Mas a possibilidade é aquilo, vem da gente. Então, se você tiver uma ideia, acredita nela, velho. Acredita nela e faz acontecer. Porque espaço tem, possibilidade tem. É como a Amanda mesmo comentou aqui, gente, a gente tem oportunidade, a gente só tá faltando se organizar. Uhum. Por isso que eu falei, deixa eu trazer esses 2 playersões aqui da área para a gente se ver, né? Porque se a gente não se vê, se não se conecta, não se conhece, não tem como, né? Olha só, o Luiz, o professor Grego, está perguntando: há pesquisa e dados sobre a situação escolar dos catadores? Existe categoria catador ou coletor? Quem vai? Eu vou, Lucas? Pode ir, mano. Pode ir, que eu acho que você vai ser. Tem mais embasamento aí. Desconheço a questão da escolaridade. A gente pode, inclusive, procurar essa informação junto ao Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Os coletores, a gente denomina os funcionários das empresas, né, contratadas pelos municípios, que são os coletores que a gente vê uniformizados, aqueles heróis, né, os
os famosos garis, né, que usam aquelas roupas laranja na maior parte das cidades do Brasil. Esses são os coletores, e os catadores, eles se autodenominam catadores, são esses seres anônimos, maravilhosos, que coletam 90% de tudo que a gente recicla. O que eu sei é que o valor médio da renda deles é de um salário mínimo mensal, e que 70% dos catadores brasileiros são mulheres, chefes de família, guerreiras, né? E a gente sabe que elas lideram dezenas, centenas de cooperativas no Brasil e fazem um trabalho extremamente competente, extremamente bondoso, né, de recolher esse material e dividir com os cooperados. As cooperativas têm um problema, muitas vezes, a falta de profissionalização, muitas vezes a questão da administração, como eu disse, às vezes tem questões jurídicas que impedem a continuidade da comercialização do material. É difícil, é uma luta grande para eles, e a gente é parceiro, a gente é muito parceiro das cooperativas, e a gente quer que as cooperativas sejam cada vez mais fortalecidas, né? Acho que tem espaço para as cooperativas e para os operadores privados trabalharem em parceria. Só complementando, né? Uma vez eu perguntei para um colega meu que trabalha com logística reversa, o Pedro Tavares, é uma figura, se estiver assistindo aí, Pedrão, forte abraço. Eu perguntei, porque teve um post da Green Mine falando sobre coletor. Eu falei, poxa, mas qual a diferença, né, entre um coletor e um catador? E ele explicou que, assim, que o coletor, ele vai lá para recolher, assim como os garis fazem mesmo. Poxa, tenho lixo, eu vou recolher, eu vou coletar. O catador, não. O catador, ele faz a escolha do material que ele vai coletar, que no caso é o reciclável. Então, a diferença tá nessa. O catador, ele tem que fazer lá aquela catação, ele tem que separar, ele tem que triar antes de coletar. O coletor, ele só vai lá e pega e leva para algum local. Mas, assim, não difere muito. Eu ainda prefiro o termo catador, inclusive na política nacional aí de resíduos sólidos, aí tem, se eu não me engano, o nome catador, ele é disseminado umas 30 vezes na política. Então, assim, para ver a importância que o catador tem para a sociedade, sabe? Então, e assim, se você não chamar um catador de catador, ele pega mal. Então, assim, eles se sentem honrados de serem chamados de catadores, sabe? Isso é muito legal. Que legal, né? E assim, acho que também o Elcio está comentando aqui sobre a educação ambiental, sem dúvida, que é fundamental aí é transformar o cidadão, educar, enfim, e também empoderar, de certa forma, essas pessoas, né? Mostrar para eles, os catadores, os coletores, a importância que eles têm, né? Quando a gente dá aquela caixinha de Natal para os nossos coletores no final do ano, né? E infelizmente a gente não consegue fazer isso também para os catadores. Seria bacana a gente poder contribuir para uma caixinha para os catadores também, mas a gente dá para os coletores. Eu gosto de ir no cartão. Assim, é uma oportunidade, porque a gente não tem essa oportunidade, né? Cumprimenta, bom dia tal, mas no cartão eu coloco, obrigada pelo lindo trabalho de vocês, manterem a nossa cidade limpa e fazer os nossos dias mais felizes, obrigada, assim, eu sempre coloco no cartão, mas eu falo, poxa, é tão pouco, né, para um ano inteiro de trabalho, uma vida aí, mas assim, eu sempre dou com o cartãozinho com o dinheiro, eu falo, claro que o dinheiro é importante, mas eu quero fazer uma mensagem, então eu agradeço a eles, eu falo, olha, né, um Feliz Natal para a família, saúde, e obrigada por fazer a nossa cidade mais linda, a nossa vida mais feliz, vocês não sabem o quanto vocês são importantes para nós, né? Eu falo, que seja uma mensagem, ou que seja uma vez no ano, mas a gente reconhecer e eles terem essa consciência, porque muitas vezes é o que você falou, né, Lucas? Muito achei curioso. Se você não estudar, o que vai acontecer? Nada a ver, né? Essa galera toda aqui que eu estou dando aula hoje está estudando muito para cuidar de como, inclusive, fazer a logística reversa e cuidar desse retorno, né, desses resíduos. Então, isso tem que acabar, né, essa visão, e valorizá-los mesmo, como pessoas aí que
nossa, são de suma importância na nossa sociedade, né? Tem duas perguntas do Insta, eu queria também contemplar a galera de lá, né? Pessoal, vocês não acham que deveria haver por parte do poder público a obrigatoriedade da coleta seletiva ao menos uma vez por semana na cidade? Rost Moura. Na verdade, já existe, né, a Isso que eu ia obrigatoriedade. falar aqui. A gente Já tem existe. uma lei vigente, né? Porque no Brasil acontece uma coisa interessante, que é o negócio de lei não pegar, né? A lei existe, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde de 2010, que ela foi publicada em 2014, foi o prazo final para que os municípios se adequassem, então, sim, já há uma obrigatoriedade e ainda assim a gente não faz a coleta seletiva. É caro, muitas vezes, eu tenho muito contato com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Jacareí. Então, assim, muitas vezes a coleta que existe é subaproveitada, então isso também precisa ser colocado, né? Muitas vezes os bairros que têm coleta seletiva, as pessoas não fazem a separação, né? Então isso também precisa ser colocado. Então, até que ponto, até quando a gente vai ficar colocando a culpa no outro, colocando a culpa no eles, no poder público, no planeta, na pandemia, na crise, até quando, né? Eu acho que enquanto a gente não mudar essa atitude e pensar de maneira muito racional que a preservação, a coleta seletiva, a reciclagem, a sustentabilidade começa na minha decisão, no momento que eu vou jogar, que eu vou descartar um material, aonde eu vou jogar, ela começa aí, é um caso muito simples, depende de ninguém, não depende do poder público. Mas Amanda, eu faço a separação do material reciclável aqui na minha casa e não tem coleta seletiva. Chama o Lucas, chama a startup do Lucas, chama o Pimp Carroça, não é? Isso, do Cataqui. Uma graça, várias iniciativas, né? Tem as cooperativas, vai lá, leva o teu material numa cooperativa, aproveita e conhece o pessoal da cooperativa. São pessoas bárbaras, com muito conhecimento, né? Que podem, inclusive, te agregar conhecimento a respeito de como destinar esse material na sua casa. Então, acho assim, a lei existe, a fiscalização é muito difícil, e se a gente for ficar esperando que alguma coisa venha de fora acontecer de maneira mágica, não vai acontecer. Isso tudo precisa ser visto com muito profissionalismo, é um job, é um business, dá dinheiro, muita gente sobrevive disso, a nossa empresa, a nossa família vive disso, já estamos na terceira geração, quase, vivendo de materiais recicláveis. Então, assim, fico muito feliz de ver jovens como o Lucas interessados em fazer um trabalho profissional, né? E eu acho que é uma união de poder público, iniciativa privada e conscientização dos cidadãos. Eu acho que assim, né, realmente já existe a contrapartida do governo, da União, né, que quer que o município tenha a fiscalização e que tenha o plano. Porém, é aquilo, ela não acontece. E aí volta na questão da conscientização e da educação. Nós, como munícipes, né, às vezes a gente não sabe que tem o direito de cobrar a prefeitura. E a gente tem. Inclusive, eu faço parte de um grupo, que é a Agenda Urbana Brasil, que são advogados, que são especialistas nos direitos de resíduos, que são justamente para isso, para falar, como que está o sistema aí da sua cidade? Isso. Olha lá no site da prefeitura, vê se está aberto lá. Não está? Opa, tenta solicitar. Se não, infelizmente, a população tem que se posicionar e começar a cobrar, sabe? Falar assim, olha, você não está seguindo. Tem tantas pessoas aqui, a gente já viu que isso está colocando pessoas em risco, está contaminando o solo, enfim, não está sendo cumprida a fiscalização. As empresas estão lucrando com isso, porque elas deixam de ter uma empresa assim como a minha, ou contratando um catador do Cataqui, para poder fazer essa destinação. Então, assim, tem que ter um movimento da população. A gente precisa se interessar por essas questões também, entendeu? Se a gente conseguir se conscientizar outras pessoas, é aquilo, eu estou separando a minha casa.
Meu, a partir do momento que você está separando a sua casa, se você vê que a padaria ali da esquina está deixando uma montoeira de lixo, você vai se incomodar. E você vai tentar entender, poxa, por que a pessoa está fazendo dessa forma? E aí, pior ainda, quando você descobre que tem uma lei que obriga a pessoa a não fazer daquela forma e ela está fazendo dessa forma. Então, mas por que está nisso? E aí que você precisa do apoio da prefeitura, que muitas vezes a gente não tem. Eu, no caso, eu fui Secretaria do Verde e Meio Ambiente, fui em vários tipos de secretarias e, assim, é um empurra-empurra, infelizmente. Então, o que eu fiz? Eu falei, meu, vou criar minha startup, vou fazer da forma que eu acho que a gente está fazendo. A gente está em parceria com a cooperativa de Salé, Janaína, ela me convidou para a gente poder fazer um modelo de negócio de cooperativa sustentável, que é o que a gente queria fazer aqui em Mogi, mas não teve espaço. E, pô, a gente não está ganhando nada por isso, entendeu? A gente está captando recursos, a gente está fazendo de uma forma que um está ajudando o outro. A gente não está fazendo querendo só lucrar. Claro, a gente precisa sobreviver, mas a gente está querendo levar hábitos diferentes para as pessoas, sabe? A gente quer realmente evoluir como pessoas. Eu acho que esse é o caminho, não tem outra forma, né? Lucas, se a Priscila me permite, eu acho que a gente não pode, nós brasileiros temos um ponto que acho que é interessante a gente parar para refletir sobre ele. A gente, às vezes, tem vergonha de falar de lucro. Eu acho que esse negócio de coleta seletiva, de reciclagem, de sustentabilidade, de lixo, é um baita business que gera lucro, sim, que precisa gerar lucro, para gerar emprego, para que os empregos nas empresas, né, na cadeia que trabalha com isso, para que os empregos sejam dignos, para que as pessoas sejam bem remuneradas, para que as empresas tenham condições de oferecer todos os equipamentos de segurança necessários para que esse trabalho não seja feito de forma improvisada. Então, assim, eu acho que precisa, sim, ter um reconhecimento de que não é vergonha pensar em lucro. Aqui no Brasil tem muito essa mentalidade. Então, assim, tem que ser um negócio social, colaborativo, porque senão, se não for social, se visar lucro, então é ruim. Não é ruim, nós vivemos num capitalismo. Todos nós precisamos ter os nossos ganhos. Claro que as relações precisam ser justas, as relações precisam ser humanas, ser colaborativas e ser conscientes, mas eu acho que todos nós trabalhamos para que a gente tenha uma atividade digna, para que a gente gere emprego de forma digna para as pessoas. Então, assim, é preciso que as gigantes, as multinacionais, as grandes empresas que fabricam produtos e que têm, obviamente, um resíduo proveniente da sua linha de produção, elas precisam ter a consciência de que aquele resíduo custa para destinar. Então, assim, não adianta querer economizar nisso, não adianta, porque você vai contratar, por exemplo, em São Paulo existe, cara, tem lei para todo lado a respeito, por exemplo, de destinação de entulho. Cara, e você não tem como concorrer, a nossa empresa não tem como concorrer com aqueles coletores de entulho que jogam na rua, que jogam nos terrenos. Eu não tenho como concorrer. E quantas vezes a gente escuta, imagina, mas você, olha o valor, o seu valor é 5 vezes mais caro do que o fulano aqui da esquina. Sim, vamos ver aonde o fulano da esquina joga o seu resíduo. Você, de fato, quer jogar fora? Aonde é fora? Fora da onde? Fora do planeta? Não existe fora, né? Não existe fora. Né? Então, assim, eu estou aqui te oferecendo não só o jogar fora, mas te oferecendo toda a documentação do trajeto que o seu resíduo vai percorrer até ter uma destinação digna, adequada, né? Então, assim, não vejo o menor problema da gente ter empresas privadas, operadores privados trabalhando de forma séria nesse setor, né? Trazendo governança para o setor, trazendo controle, trazendo a questão fiscal adequada. Então, por exemplo, 6 anos atrás, quando eu cheguei nas empresas da família, era um baita problema, porque os sucateiros, os catadores, as cooperativas que traziam materiais para a gente, não queriam nota fiscal, não tinha nota fiscal. É um nível de improviso no mercado que é muito difícil. Mas eu vou ter que emitir nota fiscal, como é que é? O cara nem sabe.
E a gente foi educando o mercado. Então, hoje, 6 anos depois, cara, nossas operações são todas com nota fiscal. Tanto é que a gente consegue aproveitar o crédito de reciclagem, que só é possível com a legalização tributária desse material. Então, assim, precisa ter a nota fiscal, precisa ser tudo adequado, né? Precisa ser profissionalizado, né? Então, eu acho isso, não tem o menor problema, é um baita trabalho sério, é um business, pode-se ganhar muito dinheiro com isso, não acho que precisa estar necessariamente, exclusivamente ligado a uma atividade social. Eu acho que ela é uma atividade social a partir do momento que ela gera empregos, e muitos empregos dignos para muitas famílias. Não, com certeza. Assim, eu digo que a gente está fazendo não visando lucro, por quê? Porque a gente quer validar e mostrar realmente que funciona, sabe? Porque tem muita gente que fala, não, cooperativa, pô, você vai colocar um sistema de energia solar aí, por quê? Meu, eles gastam energia. Então a gente sabe, vai ser refém da concessionária até quando? Por que não colocar uma captação de água, sabe? Poxa, você coloca um sistema de energia na cooperativa, todo sócio cooperado já tem a redução na fatura de energia. Pô, a gente pode fazer lá em Salesópolis, que é uma algum comércio da cidade, sabe? E a cooperativa tá ganhando um lucro em cima disso. Então, a gente tem o que eu vejo hoje que a maioria das cooperativas fazem o quê? Elas recebem o material, enfardam e vendem. Por que não transformar esse material em alguma coisa, né? Por que, sei lá, não transformar em PET de novo? A gente tem a FENS aqui do lado aqui. Poxa, será que o pessoal não está interessado em participar desse trabalho social que está vindo de catadores, da logística reversa, dessa certificação? Porque o crédito da reciclagem, a pessoa que compra o material, ela também ganha esse crédito, né? Não é somente quem vai comercializar, eles têm um monte de viés. A partir do momento que a empresa consegue comprovar que ela está ajudando o meio ambiente, que ela está recolhendo aquele resíduo, ela começa a ter uma visibilidade melhor, ela começa a ter um viés de sustentável, né? E tem estudos que falam que futuramente as empresas que não tiverem prática sustentável vão acabar perdendo o mercado, porque as pessoas realmente estão se conscientizando. Então, é muito importante, sabe, esse papo que a gente está tendo aí, as pessoas que estão aí acompanhando na FATEC, poxa, cara, é o momento da gente mudar como pessoa também. Só conhecimento não tá aí, ó. O que adianta? Tem um monte de gente que tem conhecimento e tá em casa. Por quê? Por conta de um vírus, a gente não tem uma vacina. E aí, como que a gente está sobrevivendo? Um ajudando o outro. Esse é o caminho. Não adianta achar que a gente sendo solo aí, né, a gente vai conseguir viver melhor e tal. Isso eu acho que é bobeira. Eu acho que é a melhor forma da gente viver em conjunto. É com o cooperativismo, né? E de maneira profissional, né, Lucas? Eu acho Com... que precisa parar de ser como uma atividade improvisada, como uma atividade, mas coitados, estão ali catando materiais porque não tiveram instrução. Cara, isso é um baita business, existe uma inteligência por trás da logística reversa incrível. Você falou de um ponto extremamente importante, as maiores empresas já estão muito antenadas com isso. Então, assim, as empresas que têm uma prática sustentável, elas são mais bem vistas pelos consumidores. Os consumidores estão extremamente atentos. Então, você vê a própria Ambev tem uma iniciativa de usar as embalagens de PET já com uma porcentagem de material reciclado. Eles estiveram na nossa empresa, nos visitaram para conhecer como é que funciona a cadeia. A própria Unilever. Agora, a Unilever, por exemplo, para fabricar aquela embalagem grande do sabão em pó líquido, né, um baita plástico, né, o Lucas, na hora que vê aquela embalagem, vai os olhos igual a mim. Falo, meu Deus, quanto PP tem aí, quanto PAD, né, Lucas? Para onde que isso aí vai parar, né? Onde isso vai parar? E o PAD é super difícil, o PAD também é aquela embalagem de shampoo, sabe essas embalagens de produtos de limpeza, de shampoo, aquele plástico branco, bonito? Brilha os olhos, né, Lucas? Quando a gente vê. E ele é super difícil de encontrar. Por quê? Porque ele é encontrado no que a gente chama da sacolinha, né? Que é o material pós-consumo. Então, quantas pessoas têm no seu banheiro uma lixeira destinada a reciclável? Quando acaba o shampoo,
Será que a pessoa joga lá no mesmo cesto do papel higiênico? Ou será que provavelmente. Né? Provavelmente. Provavelmente vai junto com o papel higiênico. A Unilever, eu li informações a respeito do projeto que eles têm de utilizar o PAD reciclado, né, na produção dessas embalagens. Eles divulgaram muito isso, uma campanha belíssima. Cara, eles contratam empresas gigantes do setor de lixo, né, para que eles retirem do lixão o PAD. Por quê? Porque a gente não consegue PAD no mercado de reciclagem. Então, por exemplo, a minha empresa não tem expertise para ir dentro de um lixão e separar, não tenho nem mão de obra para isso. Então, eu preciso que o material já venha separado, né? Então, assim, a gente está enterrando, existe uma estimativa de que a gente enterre 8 bilhões de reais por ano de materiais recicláveis. Então, de novo, é um business, precisa ser olhado de maneira profissional. Legal. E vocês sabem que você falou, né, a Amanda falou, poxa, a consciência da gente está na hora do descarte, né? E eu acho que aí com as falas de vocês e com o que a gente lê, na verdade ela está lá na hora da gôndola, né? A hora que a gente olha para a nossa escolha, olha para uma empresa socialmente responsável, ambientalmente responsável, sim, que a gente olha aquela que produz embalagens de menor quantidade, ali de uma forma que podem ser reutilizadas, reusadas ou recicladas. Eu tenho feito isso já, né? Eu, na compra, e antes a gente tinha esses produtos com um custo muito maior, hoje já não, hoje eles já estão ficando bem competitivos, então, eu, na hora de comprar, eu falo, não, para que tem a embalagem dentro da embalagem, que traz outra embalagem, uma microembalagem, e as pequenas bolachas com pouca bolacha, muita bolacha, não, eu quero a que menos tem embalagem, eu já estou optando por isso também. E eu acredito que gradativamente, ainda mais agora que a gente está com tempo para pensar, porque o que eu acho que falta muito é atenção. É o que o Lucas falou: sai de casa, volta à noite, não dá atenção, não presta atenção, atenção plena mesmo. Eu tenho feito falas em todas as lives sobre mindfulness, atenção plena. A gente não está prestando atenção na nossa vida, nos nossos atos, e aí é no consumo, na hora da escolha, é na hora do descarte. Então, assim, a gente é peça principal. Se acontece muita coisa que acontece, não é culpa disso, culpa do poder público, culpa do catador, é culpa nossa, né? E essa consciência eu acho que tem que vir, e na atitude. Então, eu acho que a escolha, e as marcas estão muito espertas para isso, elas sabem que elas vão ser escolhidas ou não vão ser escolhidas por isso, né? Eu estava conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, eu preciso pensar em negócios nessa pandemia para a gente dar ideia para os alunos e tal. Aí eu falei, mãe, já sei, como lavar uma louça de forma ecológica. Aí ela, então vamos filmar? E depois eu descobri que tem uma pessoa fazendo isso e está ganhando dinheiro. Então, assim, ela tira todo o lixinho orgânico, joga, separa o que é reciclável, separa ali na pia, ela faz a lavagem e tal, e aí o que ela faz? Ela abre a torneira, usa sabão, fecha a torneira, ensaboa tudo, depois enxágua tudo, deixa os recicláveis embaixo para cair o sabão. Então, assim, tem até uma metodologia para você lavar louça de forma de forma sustentável, ecológica, econômica. E, cara, você pode fazer isso e ensinar, mas, meu, que coisa ridícula, simples. Como que ela está ganhando dinheiro? Eu não entendi como ela está ganhando dinheiro. Então, eu não sei se ela está postando vídeo no YouTube e está tendo muita visualização e tal, ou está conseguindo patrocínio, né? Mas, assim, você vê, aí é o que vocês falaram lá no começo, a simplicidade anda ao lado aí dessa sustentabilidade. Coisa simples, mas que muita gente, se você pegar... Hoje tem muita gente lavando louça, que talvez nunca tenha lavado na vida. Será que está lavando de uma forma sustentável, né? Em termos de economia, de separar os resíduos, tal? Às vezes não, porque também não sabe. Ela sabe fazer, desenvolver programas de software, controlar uma planilha financeira para resultados, enfim, mas ela não sabe lavar uma louça de forma sustentável. Então, olha aqui, mas que bobagem, não é bobagem, tem um impacto lá no final. Então, é prestar atenção, né, gente? A gente prestar atenção em tudo e sacar, puxa, olha, isso aqui é uma oportunidade, né? Vou aproveitar, falando de ideias e tal, o Robson pergunta aqui, se vocês sabem, tem alguma startup aqui em Mogi para compostagem? Conhecem?
Eu não Olha, conheço. eu não conheço, eu conheço de Adubo, que é lá do Polo Digital, que é um pessoal lá do Margarida, em Suzano. Eu fui até conhecer eles na comunidade, é numa periferia e tal. Meu, um trabalho sensacional. Futuramente eles vão começar a plantar para vender na comunidade, que também é um super viés. Hoje, não sei, eu costumo ir no mercado, eu gosto de comprar aí tomate, gosto de comprar batata, essas paradas, né? E a gente vê que tem uma instabilidade até no preço desses produtos, que são produtos com agrotóxicos. No caso, imagina se você tem. Cara, a gente mora numa comunidade rural. É um absurdo a gente pagar R$ 8 no tomate, velho, no quilo do tomate. É um absurdo. Sendo que Pois o é. produtor rural mesmo, e isso tá envolvido com sustentabilidade, com logística reversa também. Poxa, o cara vende a preço de banana mesmo, vende muito mais em conta do que é vendido no mercado. É praticamente 300% a mais do que o atravessador compra do produtor. Então, assim, por que Uhum. não viabilizar o produtor entregar direto para a pessoa, como se fosse um Uber aí do O que está orgânico, sabe? acontecendo, né? O que está Acontecendo. acontecendo muito Sim. agora. Quantos posts a gente não recebeu? Eu produzo, agora estou com dificuldade lá no feirão, na Cobal, né? E aí, compra da gente, né? Muito E, legal. enfim, isso aí daria uma outra live que a gente tem que fazer. Tem mais algumas perguntas aqui eu vi da Claudinha Grieco, da Claudinha Pozo, falando de conscientização, como conscientizar as pessoas para cuidar, né, do lixo reciclável, enfim, aquilo que a gente falou. Se tem algum curso de formação em corretagem de resíduos, a Pri está perguntando, aluna de logística, vocês sabem? Não conheço, mas olha aí uma Olha, baita ideia olha que surgindo, né, ideia. Lu? Então, olha quantas oportunidades na É incrível. educação, né, na formação, nesse ecossistema startup. Então, é muita oportunidade. Gente, nós Porque não é estamos... um mercado fácil, viu? Porque a Não, pessoa. Nossa, achei incrível, porque, cara, existem, sei lá, uma centena de tipos de plásticos diferentes. O pessoal Existem tem tipos de mapeado papel. aí, E tem a pessoa sete, mas precisa é uma saber infinidade, né? distinguir, né? eu nem sabia. Exatamente. E é Eu preciso não sabia. capacitar para isso. É difícil. Poderíamos pensar num curso, hein? Poderíamos ser um Gostei. trio de formação, né? Ó, a gente está 1 minuto e 32, não parece, né? Principalmente se for um catador para dar esse curso. Eu acho bem interessante. Exato, São eles exato. que sabem. Ó, Conhecimento está gente, aí, Lu. eu sabia que aqui ia sair coisa boa, mas eu já estou achando que a gente já tem que partir para escrever isso e mandar bala, né? Eu vou pedir para vocês, assim, puxa, aí se a gente tivesse fisicamente, a gente ficaria até às 11h40 juntos, né? Mas aqui a gente tem a nossa equipe aqui que dá todo o suporte, o Pipa está representando a turma aí do VOC, vamos ocupar a cidade, que está nos ajudando, e ele também tem as coisas dele, né? Então a gente está 1h32, quase 33. Eu vou pedir um recado final e já antecipo aqui, né? Super obrigada por vocês estarem aqui, e não é a primeira e única. Eu quero estar com vocês, se possível, o semestre inteiro, dentro da disponibilidade de vocês, claro, mas para a gente, sabe, para os próximos passos, a gente já fez aqui uma explanação geral, bacana, perguntas, respostas, agora vamos pensar em próximos passos juntos? Estou super, assim, à disposição, e se vocês puderem dar um recado aí final para a turma que está nos vendo, né, agradecendo aí as participações, perguntas, enfim, o que vocês nos dizem? O Lucas é muito gentil, ele já ficou quietinho aí, ladies first. Já entendi o recado. Obrigada, Lucas. Quero agradecer, em primeiro lugar, a você, Priscila, por conta de você ter esse olhar, né, de conectar as pessoas, de conectar as histórias e de trazer esse tema fundamental para a sobrevivência da humanidade, né? Então, de conectar todas essas pontas, né? A gente viu que a gente, por meio do cuidado com o nosso resíduo, a gente pode gerar emprego, a gente pode gerar oportunidade, só depende da gente, a gente não pode ficar esperando que alguma coisa caia do céu, que alguma lei, alguma medida caia do céu. A gente viu que é um business, que a gente pode sim ter lucro com essa atividade. A gente teve a ideia de criar um curso de corretagem de resíduos, já anotei aqui, achei bárbaro. É isso que a gente possa, as empresas que estão há mais tempo no ramo,
que possam estar sempre abertas, e o Grupo Alto Tietê está totalmente aberto às mentes de iniciantes, que são mentes que vêm limpas, cheias de ideias, borbulhando, para que a gente possa transformar esse setor e tornar o trabalho de todos que estão nesse setor, de toda essa cadeia, que ainda é hoje uma cadeia muito frágil, que a gente possa se unir para tornar esse trabalho justo, né? Um trabalho digno, justo e belíssimo para transformar o nosso Brasil. Então, que esse momento de reclusão que a gente está tendo, que trouxe um olhar mais generoso de todos nós, né? Para as pessoas mais vulneráveis, para os idosos, que a gente também possa estender esse olhar de generosidade para os nossos resíduos, que a gente possa também estender esse olhar de generosidade para os nossos catadores maravilhosos, né? Que a gente possa estender esse olhar de generosidade também para os empresários que, como eu e meu sócio, também estão enfrentando aí uma situação de extrema dificuldade, mas a gente vai se manter de pé para manter emprego, para manter o negócio de pé e para colaborar com os menores. Bom, eu quero agradecer aí a Amanda, a Priscila, está sendo muito edificante para mim aí esse papo, estou aprendendo bastante coisa, é muito inspirador a gente vê que tem pessoas que têm a vontade de conectar, pessoas que já fazem um trabalho extraordinário, mas que tem aí esse coronavírus. Quando acabar isso, provavelmente eu vou querer conhecer aí vocês, sabe, fazer uma visita, porque é assim, é compartilhando informação, compartilhando conhecimento, projeto, experiência de vidas, que a gente vai conseguir sair aí, não só desse coronavírus, mas, poxa, a gente vê aí que o Brasil constantemente está em crise. E olha aí, 8 bilhões, né, sendo enterrado todo ano. Por que não colocar isso para rodar em prol da sociedade, né? Então, quem quiser, tem o Instagram aí da Legado Circular, me segue lá. Estou sempre disposto, fico ligado, respondo mensagem. Tem um pessoal da FATEC que a Priscila me apresentou, aí alguns alunos que perguntam de logística reversa. Eu adoro conversar sobre isso, gosto de passar as experiências e conhecimento que eu estou adquirindo aí com o passar do tempo. E é isso, se for pedir para vocês que a gente continue aí com esses papos, eu acho que a gente tem uma gama enorme aí para a gente poder falar aí de vários tipos de assuntos. Estou super aberto aí para futuros bate-papos como esse. Show. A Pri tá avisando a gente que tem um curso desse lá em Portugal, para a gente se inspirar, tá? Aí, Então eu vou dar uma manda o link olhada. para nós aí, manda o link. Show de bola. A gente vai dar uma olhada assim, né? Fazer um benchmarking lá. E, gente, assim, agradecer, o professor Bruno está aqui, o diretor da FATEC, falando, Pri, que legal, agradecer a ele por ele ter dado essa oportunidade da gente fazer essa loucura tecnológica, que nem é tão louca assim, é muito possível, né? Dá para fazer, olha, a gente agradecer vocês dois, assim, pela que honra abrir a minha aula online com vocês, foi muito especial, inesquecível, mas a gente não para por aqui. Agradecer toda a turma que esteve aqui, abrir a sala de aula também para as pessoas virem, perguntarem e tal. Aí vou pedir para vocês, depois darem uma olhada nos comentários, para vocês responderem, conversar com a turma lá, que é bem legal, tem umas perguntas técnicas aqui que vale a pena. Tá aqui também o site Grupo Alto Tietê, .com.br da Amanda, para encontrar com ela também, tá no LinkedIn, tá no Face, é uma pessoa super acessível, mega bacana, que vocês estão vendo aqui, esses dois. Agradecer muito aí, Pipa, a nossa turma toda do VOC, vamos ocupar a cidade, é o nosso amigão querido que nos proporciona isso, que é o vereador Caio Cunha, que está junto aí em todas essas batalhas, né, com várias ideias, projetos que incentivam muito tudo isso, e que, gente, a gente possa, né, de verdade aí, sabe, pensar nessas pessoas, pensar muito nessa área, é uma área que eu vejo, puxa, ela tem tantas possibilidades e que a gente não está dando atenção devida, está perdendo dinheiro, está perdendo possibilidades, está perdendo startups, está perdendo um monte de coisa por não dar essa atenção, e que comece em nós, né, que às vezes, mesmo para mim, eu estou olhando aqui, eu falando, Pri, quando você vai lá e briga por um papel de bala, por uma embalagenzinha pequena, continue brigando, é isso, cada um fazendo o seu pequenininho ali, papeizinhos de formiguinha, andorinha, é assim que a gente vai transformar esse país, não vamos desistir, e agradecer, assim, de todo o coração por esse momento, tá? Que foi muito especial mesmo para mim, e um grande beijo,
Que Deus proteja Sim. vocês. Amanda, Lucas, se vocês precisarem de essas mentes brilhantes, tenras, mexer lá nos negócios, dar uma pivotada, a gente está aqui para isso. Só dar um recado rapidinho, hoje também, às 17 horas, junto com o professor Grieco, aí a gente vai falar um pouco mais do manuseio de resíduos domiciliares, tá? Então vai ser às 17, quem me seguir lá no Instagram provavelmente vai ver, a gente vai transmitir aí também, tá? Então tá todo mundo convidado aí que tá participando, beleza? Eu vou ver. Estaremos lá. Nas redes sociais da UGT tem bastante material de educação ambiental, porque esse também é uma ponta que a gente precisa estar firme. Demorou, Conscientizar vou o lá buscar. Vamos que vamos. Obrigado, gente. Beijo. Prazer. Fiquem com Deus. Super prazer. Até. Obrigada. Até a próxima. Tudo bem?